Olha, hoje, o Dr. Max Mano, que é chefe de Oncologia Mamária do ICESP, que é o Instituto de Câncer do Estado de São Paulo, está com a gente. Seja muito bem-vindo. Vamos lá. Boa tarde. Obrigado pelo convite. Olha, outubro, a gente chama Outubro Rosa, momento importante da gente falar de saúde da mulher, mas a gente tem que falar sobre isso todos os dias. Todos os dias é dia da gente se cuidar, de cuidar da saúde, né, doutor? Exatamente. Importantíssimo. Muito obrigado pela iniciativa, né? A gente que agradece, viu? Olha, a gente fez uma matéria, resumindo um pouco esse assunto tão importante. Vamos assistir, doutor? Vamos. Olha lá. O Outubro Rosa é um movimento que começou nos Estados Unidos na década de 90. Nesse mês, haviam muitas campanhas buscando a conscientização das mulheres diante do câncer de mama. Por isso, o Congresso americano oficializou outubro como Mês Nacional de Prevenção contra o Câncer de Mama. Desde então, a data é celebrada anualmente com o objetivo de compartilhar informações sobre a doença, além de alertar as mulheres para o diagnóstico precoce do câncer de mama. Tumor mais frequente no mundo e o mais comum entre as mulheres. Estudos realizados pelo Instituto Nacional do Câncer comprovaram que em 2014 foram mais de 57 mil casos. Muitas celebridades já entraram no movimento do Outubro Rosa. Luísa Brunet, Karina Bach, Cissa Guimarães e Sabrina Sato são algumas das celebridades. Os homens também não deixam de apoiar a causa. Marcos Pasquim, Kaique Brito e Luciano Zafir são alguns dos famosos que aderiram à causa. Coloque o lacinho símbolo do movimento ou uma peça de roupa rosa e faça parte dessa corrente tão importante que ajuda milhares de mulheres ao redor do mundo. Olha, hoje vamos conversar com o Dr. Max Mano sobre esse assunto tão importante, que é a gente fazer a prevenção do câncer de mama, não ter medo de um diagnóstico, se informar, a informação é sempre a nossa aliada, então mande já as suas perguntas, que daqui a pouco o Dr. Max já responde. Agora, o Rick Carvalho visitou um ônibus rosa que circula por comunidades aqui de São Paulo, levando informação e prevenção. Vamos ver a matéria, doutor? Vamos? Olha lá. Bom, programa Mulheres, estou em Paraisópolis, mais precisamente com Valéria Bacarati, tudo bem? Que é fundadora do Instituto Arte de Viver Bem. Estamos no mês do Outubro Rosa e atrás de mim tem um ônibus rosa. O que é que estamos fazendo exatamente aqui, Vão? Nós fazemos prevenção, né? E uma forma diferente de você fazer prevenção é chamar o pessoal da comunidade para fazer uma maquiagem, fazer uma limpeza de pele, amarração, fazer as unhas, atividade física. Tenho amor puro e verdadeiro. Se você der todas essas atividades, você consegue no bate-papo falar sobre a prevenção e dar os folhetos. Ah, entendi. É uma forma de atrair as pessoas para cá para a gente falar sobre o câncer de mama. Tem apoio emocional, apoio jurídico, apoio nutricional, tem aula de relaxamento. Só com ônibus vocês conseguem fazer tudo isso, assim? Só com ônibus. Um ônibus é uma casa, por isso que chama Circuito Casa da Mulher. Um sapatinho eu vou, com laço cor-de-rosa enfeitar. Você acha que o que ainda falta? Ainda falta muita informação às pessoas ou as pessoas têm informação, mas não têm acesso às coisas que ela pode fazer? As duas coisas. As duas? As duas coisas. Falta informação, sim. Haja vista que nós distribuímos mais de 2,5 milhões de cartilhas e temáticas. E, além disso, não tem acesso. Às vezes ela tem informação e não tem acesso. Então isso dificulta, por isso que nós resolvemos fazer itinerante, ir para as comunidades, parques, estações de metrô, CPTM, para quê? Para mostrar tudo isso, a importância também do cuidado que elas têm que ter com essa mulher em tratamento. E perto dele eu vou, andar devagarinho e o pronto conquistar. Quando você tiver uma amiga em tratamento,
cuide dela, dê atenção, dê carinho, dê amor. É muito difícil tratar essa mulher porque é um período passageiro, mas as pessoas não entendem, nem as famílias, que é um problema emocional, porque corta, emocional e físico, corta os hormônios da noite para o dia. A quimioterapia faz isso. Quero conhecer. Já gostei, só de tudo que você falou que já gostei muito de toda a ideia do projeto. Agora quero ver esse ônibus, que tá lindo, aliás, viu? Oh, que broto legal, garoto fenomenal, fez um sucesso total e abafou no festival. E quando ele entrou... É muito legal porque você interage com a comunidade, com as participantes, ao mesmo tempo você aborda os fatores de prevenção e você conversa num bate-papo e elas levam para casa. Agora eu vi umas costurando ali o que é? Que elas Geração de renda. Por que a questão do mercado de trabalho é muito importante? Aí entra naquilo que a gente falou, das vezes o que a doença acaba trazendo. Porque ela sai no mercado de trabalho e retornar ao trabalho de mercado é difícil, né? A mulher sofre discriminação no mercado de trabalho. Você é diagnosticado com câncer de mama, dificilmente você volta. Você não é recolocado. Por quê? Falou que está em tratamento, cai fora. E eu mesmo passei por isso. Então, elas sofrem com isso. Totalmente. E sabedora disso, a gente fez o projeto. Fez o projeto Geração de Renda. E aqui é artesanato com a professora Eliane. E ela faz várias coisas. Hoje ela está fazendo só fuxico. Dene, eu quero que você me conte como é que está sendo a recepção da galera que eu já vi. Já falei com a Val, que as pessoas estão vindo, perguntando, estão se interessando. Mas ninguém melhor do que você para dar pra gente um panorama de como é que tá funcionando aqui. Poxa, eu tô mega feliz, porque assim, as mulheres desse bairro, que são chefes de família, que cuida dos seus filhos, que cuida da sua casa, que trabalha, que chega de noite, ainda vai fazer janta, ainda vai olhar pro seu filho, as pessoas desse carinho. E eu percebi que você tem uma tatuagem, que lado que é? É esse aqui, não é? I'm Survivor. Isso. O que significa essa tatuagem, exatamente? Porque eu sou sobrevivente de câncer de mama. Eu tive um câncer de mama em 2007, aos 32 anos, e estava grávida. Operei grávida, fiz quimio grávida. Meu filho hoje, como eu chamo ele é o meu gigante, ele tem 8 anos. Meu Nicolas, que quer dizer vencedor, porque ele guerreou comigo e a gente venceu essa batalha. O prazer de ver que você está ajudando as pessoas e que você pode estar aqui para fazer isso é coisa que não tem preço. É coisa que dinheiro não paga. É coisa que dinheiro não te dá. I didn't know my own strength. Mais um monte de coisa está fazendo aqui, né? É verdade. Aqui a gente tem uma higienização, hidratação facial, que é bem bacana, spa das mãos. E aqui tem a maquiagem, né? Setor de maquiagem. Hoje a gente não está com amarração de lenço, mas normalmente a gente tem também. Eu vi aqui. É muito legal porque elas escolhem um lenço, normalmente nos hospitais ou locais onde tem muitas pacientes. E lá, naquela salinha fechada, normalmente a gente tem, mas em hospitais onde tem concentração de pacientes, a gente traz psicólogo e advogado. É porque se você não trabalhar o emocional e não der o apoio jurídico, não adianta fazer maquiagem e colocar turbante na cabeça. Elas têm que ter um empoderamento, saber os direitos que possuem, que estão assegurados pela Constituição, e também trabalhar emocional. E muitas vezes a gente chama a família. Todo mundo deveria fazer um projeto desse ou parecido com este. A gente ensina, não tem problema. Assim como a gente mostra as nossas cartilhas e fazemos questão de falar assim, faça igual, faça parecido, mas faça.
legal, mano. Parabéns demais pelo projeto. Isso é de domínio Gostei. público. É, legal isso ser de domínio público. Parabéns mesmo pelo projeto. Obrigada. Pelo pouco que eu estive aqui, eu já vi as pessoas elas se conscientizando, elas aproveitando outros espaços também. A junção foi perfeita do que vocês fizeram aqui. Quem quiser ter mais informações, onde pode procurar no site de vocês? O site é legal, artedeviverbem.org.br. O trabalho de vocês não é bacana não, mas é lindo demais e muito útil para a sociedade, para a humanidade, para tudo. E Parabéns. a gente conta com vocês sempre. Viu? Sempre que quiserem, por favor. Pra gente Muito é um enorme obrigada. prazer, uma grande honra, na verdade, estar vendo Muito esse projeto. obrigada, mulheres, a você, a Kátia, a todos que vocês sempre nos ajudam, já é o segundo ano que a gente está aqui. E super obrigada por nos apoiar e dar essa prestação de serviço para a população, que é importante. Exatamente. Então, venham, procurem, ajudem as pessoas também que têm o diagnóstico. Exatamente. É importante. É verdade. A gente não vive sozinho, é todo mundo, né? É verdade. Obrigada. Obrigado a você. Parabéns. Valeu, viu? Com sapatinho eu vou, com as cor de rosa enfeitar. E perto dele eu vou, andar devagarinho e o pronto conquistar. Olha, gente, para você conferir mais informações sobre o projeto Circuito Casa da Mulher e esse itinerário do ônibus rosa, entra no site que é o www.artedeviverbem.org.br, artedeviverbem.org.br. Parabéns mais uma vez ao trabalho da Valéria, da equipe toda, né, doutor? É tão importante cuidar não só da saúde física dessa mulher, mas da saúde emocional, da saúde mental, né? Saúde emocional, e realmente é muito emocionante de ver esses processos onde as pessoas trazem a informação, né, para as pessoas. Muito, muito interessante. É o que faz a muito bonito. diferença, né? Faz a diferença. Olha, hoje vamos falar sobre mitos e verdades também do câncer de mama, que tem tanta história que, meu Deus, vamos entender o que de fato é real e o que não é. Vamos começar com os nossos mitos ou verdade? O câncer de mama pode ser hereditário. Ele pode ser hereditário, mas ele é hereditário numa minoria dos casos, em aproximadamente 10% dos casos. Agora, quando se sabe que o câncer de mama é hereditário? Porque existe uma faixa etária que essa pessoa da família tinha que ter tido esse câncer mais cedo, não é? Geralmente, os hereditários ocorrem mais cedo, antes dos 50 anos. E quanto mais jovem, maior a chance dele ser hereditário. Então, mesmo alguém que não tem histórico na família de câncer de mama e teve um câncer de mama antes dos 40 anos de idade, tem que passar no geneticista e fazer um teste, porque mesmo assim, em alguns casos, a gente vai encontrar uma relação hereditária. Agora, se você teve, por exemplo, sua mãe, sua irmã, sua avó, então, sua avó, sua tia, com câncer de mama, nessa fase mais cedo, você tem que ficar mais atento ainda. Mais né? ainda. Então, vale o número de familiares atingidos pela doença. Quanto mais próximos, mais importante. E quanto mais jovem eles tiveram, mais importante. Nesses casos, não é nem para esperar ter a doença, tem que procurar antes e fazer o teste antes de ter a doença, né? Agora, o que se preconiza é que a mulher faça a mamografia a partir de qual idade? Quer dizer, tendo casos de câncer de mama na família e não tendo casos de câncer de mama na família. Quando existe o que a gente chama de câncer de mama familiar, sabendo ou não que existe uma mutação genética, a gente chama de acúmulo de casos na família. Nesse caso, ela sai das regras gerais que se aplicam para a população geral e começam a fazer exames bem mais cedo, geralmente bem antes dos 40 anos, às vezes até aos 30 anos de idade. E frequentemente os exames vão além da mamografia, incluem exames de ressonância, porque a mamografia numa idade muito precoce não é tão eficaz. Então a mulher sai desses guidelines gerais e entra num programa especial de segmento, são os casos de acúmulos na família. Quando não existe isso na população geral, a recomendação, aí existe uma controvérsia. O Ministério da Saúde recomenda aos 50 anos. 50? Mas a Sociedade de Mastologia não concorda e sugere que seja 40 anos, que a gente acha mais razoável que comece aos 40 anos. Mamografia associada à ultrassonografia de mama também pode ser uma forma da gente se prevenir mais ainda? Quer dizer, o que a mamografia não conseguiu visualizar, por ser, às vezes, um tumor tão pequenininho, a ultrassonografia consegue ver? Pode ser, né? Um exame que, em geral, é feito ao mesmo tempo, embora não exista evidência científica que o ultrassom acrescente alguma coisa. A gente sabe que vai ter uma pequena melhora na performance do exame.
Então, eu pessoalmente não tenho nada contra, a mulher está lá para fazer a mamografia, já faz mais um, já né? faz o ultrassom. Mas o importante mesmo é a mamografia, isso tem que ficar muito claro. Vamos ver mais um? Mito ou verdade? O câncer de mama sempre aparece como um caroço. Esse é um mito, né? O caroço é a forma mais comum de apresentação da doença e não é a forma ideal. Nós não gostamos que a mulher sinta um caroço, preferimos que seja detectado antes de se tornar algo palpável. Quer dizer, uma vez ser que eu mais fiz inicial, né? no autoexame e sinto um caroço, quer dizer, esse tumor já está num estágio ele não chega a estar avançado, mas já não é a situação perfeita. Né? Isso não pode esperar. Um caroço na mama tem que ser investigado. Muito embora muitos não vão se mostrar câncer. Pode perfeitamente ser uma doença benigna da mama, mas que necessariamente tem que ser investigada. Quem menstrua muito cedo ou é mãe depois dos 30 anos tem maior probabilidade de desenvolver a doença. Kátia, isso é verdade, mas é uma verdade parcial, né? Não dá para a gente superestimar a importância disso. Isso conspira contra a mulher na sociedade moderna. É verdade. As mulheres têm filhos cada vez mais tarde, têm menos filhos, né? Amamentam menos tempo por causa da pressão do trabalho, né? De voltar ao mercado de trabalho. Então isso é um fator relativo. Isso não vai aumentar o seu risco dramaticamente de ter câncer de mama, mas são pequenos fatores que juntos contribuem sim, talvez até para esse aumento que a gente tem observado na incidência de câncer de mama nos últimos anos. Né? Agora, aumentou a incidência de câncer de mama justamente porque muitas mulheres acabam menstruando muito mais do que as nossas avós, porque elas tinham muitos filhos, né? Então se menstruava muito menos, se ficava grávida 9 meses, mais um ano, amamentando. Então a mulher menstruava menos. Hoje a mulher, além de não ter tantos filhos, quando amamenta há pouco tempo e menstrua muito mais, quer dizer, essa oscilação hormonal dificulta a saúde da mulher nesse sentido? Talvez isso seja um fator, nós não sabemos exatamente, são vários fatores que as mulheres de hoje são muito diferentes das mulheres de muitos anos atrás. Mas existem outros, por exemplo, hoje a mulher consome mais álcool e o álcool sabidamente é um fator de risco para câncer de mama. A mulher fuma mais do que antigamente. As mulheres têm uma vida mais estressante no trabalho, no mercado de trabalho. Tem ciclos de sono alterados, isso já foi correlacionado também com o risco de câncer de mama. Então, qual desses fatores é realmente mais importante, a gente não tem certeza absoluta. Talvez mas a união isso deles pode ser. Todos, né? Muito provavelmente, a união deles todos. Fora os fatores ambientais que nós desconhecemos, exposição à poluição, os alimentos que vêm todos plastificados e vai saber, né? A gente não avaliar risco de fatores exógenos, de poluentes na saúde das pessoas é algo muito difícil. E a gente comentava quando a gente assistia a matéria que essas pesquisas são feitas, gente, com muita intensidade, mas se tem um resultado de uma pesquisa depois de 20, 30 anos, é muito tempo, né? É muito tempo, né? Para risco de câncer, por exemplo, que é algo que costuma acontecer mais tarde na vida da pessoa e a pessoa vai acumulando fatores de risco ao longo da vida. Às vezes você precisa de intervalos de 20, 30 anos para saber se algo aumenta o risco de câncer. Então, isso não ajuda no imediato, né? Por isso que o importante é a prevenção, os hábitos saudáveis que a gente sabe que são importantes para todo mundo, para a mulher mais ainda, nesse caso de câncer de mama, mas de fazer seus exames. O quanto antes a gente recebe o diagnóstico, melhor, né, doutor? Com certeza. É isso que faz a diferença, Isso né? que faz a diferença. É importante atuar nos fatores que aumentam o risco da doença, mas também de atuar no diagnóstico precoce da doença, com os exames, a atenção ao autoexame da mama. Olha, a gente tem até umas fotos aqui, uns desenhos para você em casa, ó, entender, porque a gente está falando muito de exames e de autoexame. Põe para mim os desenhos, se por favor. Obrigado, ó. Ficar de olho na alteração do tamanho ou na forma da mama, que é essa primeira aqui da esquerda. Quer dizer, a mama pode se modificar de aspecto, de textura, de pele, de tamanho, de tudo, doutor? A mama pode, as mamas da mulher podem ter pequenas assimetrias que pode ser constitucional da pessoa, mas algo que mudou, que não era assim, por exemplo, um mamilo que se inverteu, um mamilo que se deformou, isso absolutamente não é normal e exige uma investigação. Vermelhidão ou coceira na mama ou ao redor do mamilo também, né? Também, né? Isso muitas vezes não vai ser câncer, mas tem que ser investigado, porque pode ser. Liberação de líquido pelo mamilo sem apertar. Outro fator,
A grande maioria não vai ser câncer, mas tem que ser investigado. Alguns podem se manifestar dessa maneira menos comum. Na verdade, toda e qualquer alteração que a gente perceber no corpo da gente, né? No corpo da gente tem que ser investigado. Tem que ser investigado. Ali a gente tem um inchaço na axila, ali do lado direito, ou ao redor da clavícula. E muitas vezes a mulher se preocupa tanto com a mama e esquece de ver que também as sentinelas e outras regiões também podem aparecer com alguns inchaços, alguns carocinhos, que pode ser um sinal de câncer também. Exatamente. Né? É uma manifestação menos comum, mas pode ele aparecer nos gânglios linfáticos da axila ou acima da clavícula antes de se manifestar na mama. Então isso tem que ser investigado. Ou inclusive existe um pouco de tecido mamário que vai, o que a gente chama de prolongamento axilar, que vai quase dentro da axila. E ali também tem tecido mamário, então tem que ser investigado. Também pode dar. Nódulo ou caroço na mama, que está sempre presente e não diminui de tamanho. Aqui a gente tem que ficar esperto. Sempre presente, quer dizer, viu, já vai no médico, né? Esse é a manifestação mais clássica do câncer de mama e necessariamente tem que ser investigada. Né? Isso não é um diagnóstico de câncer. Muitos não vão ser, mas tem que ser investigado. A gente sabe que muitas mulheres têm propensão a desenvolver nódulos benignos também nos seios, né? Nódulos benignos são a maioria, né? A maioria do nódulo numa mulher não vai ser câncer, vai ser benigno. Né? Uma minoria que vão ser. Mesmo quando dá achados na mamografia, que assusta muito as mulheres. Toda mulher fica louca. BIRADS 3, 4, né? A maioria são achados benignos, né? Mas tem que ser investigados, porque uma pequena proporção vão ser tumores malignos. Vamos ver mais um, gente, que os outros, o Dr. Max respondeu, olha, a pergunta aqui da Fábia, as próteses de silicone atrapalham o diagnóstico de câncer de mama? Elas podem piorar o tratamento? Fábia, assim, teoricamente não, mas ela exige um pouco mais de cuidado e de expertise do radiologista que vai laudar o exame. Então a prótese, ela pode atrapalhar, mas em boas mãos, o radiologista que está acostumado e que é experiente, isso não vai acontecer. Então, segredo, você procure uma boa clínica onde tem radiologistas experientes que você não corre o risco de ter a mama subavaliada. Olha, eu tenho prótese, eu comentava com o Dr. Max, eu faço mamografia pelo menos de ano e meio, desde quando eu tinha 30 e poucos anos. E na minha família, minha avó teve câncer de mama, mas não morreu de câncer de mama, foi uma única pessoa. Mas é aquela coisa, se tem um exame que a gente pode fazer para a gente conseguir, caso a gente tenha esse problema, pegar logo no início, por que não fazer? E há uma manobra que o radiologista faz para a prótese ficar posicionada, se aperta um pouco mais, às vezes se refaz 2, 3 vezes para ter certeza que visualizou direitinho. Quer dizer, não é para assustar quando te chamam pela segunda vez para fazer a mamografia, né? Isso. E não atrapalha o tratamento, viu, Fábio, que era a sua segunda pergunta. Se aconteceu, né, apareceu um câncer, tem uma prótese, tratado da mesma maneira, não muda absolutamente nada. Não muda nada, né? Tanto é que quando se faz uma mastectomia, para muitas, na maior parte das mulheres, se coloca uma prótese depois, Se coloca uma prótese, é muito comum. Às vezes se troca, a mulher já tem uma prótese, aproveita a oportunidade da cirurgia e já troca, né? Já troca, é verdade. Seguinte, logo depois de me submeter a uma redução de mama, apareceram vários cistos. O médico disse que era normal por causa dos pontos. Agora, eles sumiram, restando apenas um. Existe chance de virar câncer? Pergunta a Miriam. Miriam, acho que a resposta é fácil, é não. Né? Isso é muito comum depois de um procedimento cirúrgico. Isso se chama cistos oleosos, que é uma espécie de falta de vascularização na gordura. Né? Então, uma espécie de alteração cicatricial. Então, isso para mim não acarreta nenhum risco para você disso ser câncer de mama ou de virar câncer de mama, então fique tranquilo. Agora, um tumor benigno vira câncer? Um tumor benigno, em princípio, não vira câncer. O que pode acontecer é dele ter sido mal diagnosticado como benigno. E era maligno desde o início, Vinha sendo observado há anos, aqueles tumores de crescimento muito lento, que alguns cânceres de mama são assim, alguns são muito explosivos em crescimento, outros são de crescimento muito lento. Então, talvez ele fosse um desses de crescimento lento, mas já era câncer, né? Então, não isso virou, de virar né? câncer não faz muito sentido, né? Vamos para outra pergunta? Marcela, anticoncepcionais que interrompem a menstruação são eficazes na prevenção do câncer de mama? Essa é uma boa pergunta, Marcela, mas a resposta é, infelizmente, não. Os anticoncepcionais, na verdade, é o contrário. Eles são associados a um pequeno aumento no risco de ter câncer de mama.
que era muito pior antigamente, quando os anticoncepcionais tinham uma carga hormonal muito forte. Né? Isso diminuiu muito e talvez até essa nova geração de anticoncepcionais nem tenha aumento no risco de câncer de mama. A gente vai ver daqui a muitos anos, que nem você lembrou bem, 20, 30 anos, né? Demora. O risco diminuiu muito, mas não é verdade. Então isso é um mito, né? Agora, gente, a gente tem que pensar naqueles pontos todos que o Dr. Max falou pra gente, quer dizer, sedentarismo, excesso de peso, então obesidade, consumo de álcool, tabagismo, uma relação não confiável com o seu médico, quer dizer, você não faz seus exames frequentemente, não vai pela orientação do seu médico em relação à sua saúde pessoal, quer dizer, aqueles cuidados básicos que a gente tem que ter, né, doutor Max? Os cuidados básicos, e eu lembro muito os meus pacientes no consultório, porque depois de ter um diagnóstico de câncer de mama, as pessoas ficam muito assustadas e ficam lendo coisas na internet que não fazem o menor sentido. Mas aí piorou, né? Aí piora tudo, né? É verdade. As recomendações do oncologista são muito parecidas com as recomendações que você teria do seu cardiologista. Sim. Fazer exercícios, não ganhar peso, não tomar álcool em excesso, não fumar e manter a sua vida saudável, alimentação, mais legumes e menos carnes vermelhas, tal, é a mesma coisa, né? Buscar formas de não se estressar tanto, de não se estressar, trabalhar dentro dos limites, né, dormir bem. Então, são as recomendações de saúde geral das pessoas. Agora, bom lembrar, gente, que quando se recebe um diagnóstico de câncer de mama, isso não é um carimbo que você... Pronto, não tem outra opção, que você não tem vida mais. A gente sabe cada vez mais, a quimioterapia, os tratamentos todos, têm conseguido reverter essa situação na grande maioria dos casos, e principalmente naqueles que são diagnosticados no início, né, doutor Max? Exatamente. Câncer de mama é uma doença de excelente prognóstico, onde mais de 90% das pacientes vão se curar do câncer de mama. É claro que a situação piora à medida que o diagnóstico é muito avançado. Ou então um atraso em procurar. Ainda assim, geralmente é possível de se reverter o cenário, mas fica muito mais difícil e às vezes o tratamento tem que ser mais agressivo. Então, os sinais que foram muito bem mostrados tem que ser respeitado. Agora, gente, o que era receber um diagnóstico de câncer de mama anos atrás não tem nada a ver com o que é hoje. As drogas são completamente diferentes, a intensidade, o tratamento. Hoje, durante a cirurgia, a retirada desse tumor, já se faz uma análise no próprio centro cirúrgico, né? No próprio. Com um microscópio, vai ter certeza que essa área que está sendo retirada, foi retirada uma área até maior por segurança dessa mulher, né? As margens, você já sai com essa informação. Já faz uma amostragem do gânglio da axila para saber se é necessário tirar outros ou não. Então, realmente a evolução é muito favorável nesse aspecto. Olha, basicamente, cuide da sua saúde, faça o que você sabe que tem que fazer por você, faça seus exames anualmente, siga a recomendação do seu médico e confie. Né? Acima de tudo, a gente sabe que o lado emocional da gente faz toda a diferença em todo diagnóstico e todo tratamento. Com câncer de mama não é diferente. Vou passar para vocês só um agradecimento do Instituto do Câncer do Estado de São Paulo, que faz um tratamento exemplar, um atendimento a tantas mulheres e tantas famílias, né? Que não só essa mulher merece um atendimento, mas a família dela, exatamente, né, doutor? 1.200 casos novos por ano, em média. Então, muita gente, né? Muita gente. Olha, doutor Max Mano, que é chefe de oncologia mamária do ICESP, que é o Instituto de Câncer do Estado de São Paulo, volta mais vezes ao programa. Se você quiser sugerir um tema, fique à vontade. E a gente traz não só o doutor Max, mas outros profissionais também lá do Instituto do Câncer do Estado de São Paulo. Obrigada mais uma vez. Parabéns pelo trabalho de vocês. Viu?